lutas, traição e um golpe fatal. O que parecia ser o fim foi a chave para o início de tempos obscuros e cruéis. Nas sagradas terras de Kruger, o mal estava prestes a despertar mais uma vez. Leões nascidos para um único fim, que enfrentariam um destino inusitado e sangrento. A selva africana prepararia outra grande história para a humanidade, e seus protagonistas seriam reis que trariam a primeira guerra entre coalizões de leões já registrada. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer os leões Jocks e como essas feras se tornaram verdadeiras lendas depois de um dos seus integrantes ficar obcecado com leoas de um bando rival. Então, clica no like e se inscreva no canal, é de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Clique no like e vamos nessa! 2009, Parque Nacional de Kruger, África do Sul. De tempos em tempos, os trabalhadores do Parque Nacional de Kruger elegem alguns leões para serem marcados de forma permanente, a fim de usarem suas vidas para pesquisas e para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre os mistérios que esses felinos carregam. Os leões escolhidos para tal finalidade recebem chips de rastreio ou coleiras de monitoramento logo que entram na puberdade. Geralmente é observado quais os felinos com melhores condições físicas e maior probabilidade de viverem por mais tempo para protagonizarem a pesquisa. Depois de selecionados, os leões são colocados para dormir e marcados com rastreadores de GPS. Depois disso, eles vivem normalmente em vida livre, sendo monitorados para pesquisa em momentos-chave de sua existência. Os humanos não interferem em seu modo de vida, deixam que a natureza siga o seu curso normalmente. A única interferência que ocorre é na troca de equipamento de rastreio, caso seja necessário ao longo dos anos. Dito isso, em 2009, o Parque Nacional de Kruger acabava de perder os leões que serviam como base de sua pesquisa. Mas no mesmo ano, muitas ninhadas de filhotes vieram ao mundo, ao ponto de ser difícil o monitoramento de tantos felinos. Entre eles, 5 machos do mesmo bando que em breve floresceriam aos olhos dos trabalhadores do parque também tinham acabado de nascer. 2 anos mais tarde, esses machos se juntaram em uma coalizão a fim de conquistar terras e serem nomeados reis. Sua musculatura era impressionante e se diferenciava dos demais leões. Nomeados de coalizão Jock, os 5 machos tiveram seu destino definido quando foram os escolhidos para serem marcados com chips de rastreio em suas pernas, para dar continuidade a uma extensa pesquisa de observação. E assim se iniciou o registro dos bravos Jocks. Mesmo jovens, os Jocks exibiam uma juba espessa e escura que os deixava ainda mais atraentes para as fêmeas que eles tanto almejavam, demonstrando também que seu nível hormonal e de dominância era maior. As expectativas sobre eles cresciam ainda mais. Como é de se esperar, a vida dos leões é abundante em combate. Todos esperavam o mesmo dos leões Jocks, mas os irmãos queriam tomar as rédeas de sua história e surpreenderiam a todos com o que estava por vir. O termo dividir para conquistar nunca era aceito por eles, pois os 5 leões ficavam a maior parte do tempo juntos, em uma unidade indivisível que os faria triunfar em um futuro próximo, porém desafiador. Depois de muito caminhar, eles mapearam uma extensa área que desejavam dominar. Assim, os Jocks iniciaram seu plano de ação. O alvo eram 4 bandos consolidados da área. Todos tinham reis mais velhos e poderosos, e como jovens inexperientes em lutas, sabiam que o número de 5 integrantes os colocariam em uma vantagem, sobrepujando sua inexperiência. Mas eles foram além. Apesar do número, era necessário usar o cérebro. Dos 4 bandos mapeados pelos Jocks, 2 eram governados apenas por uma dupla de leões, o que seria uma batalha fácil. O terceiro bando era liderado por 3 leões experientes, e o 4º bando por 4 leões que eram invictos em lutas. Os Jocks teriam que vencer com louvor as 2 primeiras lutas, e ainda derrotar alguns leões nômades e confrontos individuais para adquirir sabedoria da batalha, para só assim avançarem rumo ao 3º e 4º bando. Se conseguissem derrotar os 3 reis do 3º bando, eles estariam prontos para seus maiores rivais, os 4 leões Cubs,
aqueles que possuíam as leoas mais habilidosas de toda a região. Pacientemente, os 5 jovens jocks observaram o modo de vida dos bandos que tinham apenas 2 reis. Eram eles o bando Quagga Pan Pride e o bando Nuatan-Hi Pride. O primeiro confronto foi com os leões dominantes do Quagga Pan Pride. Essa luta revelou muita coisa. Apesar de serem 5 e possuírem uma musculatura diferenciada, eles precisariam mais experiência de combate para continuar a expandir suas terras. Agora, com as suas primeiras fêmeas debaixo de sua governança, eles teriam que executar o plano de ascensão mais devagar do que gostariam. Afinal, as fêmeas precisavam de proteção, e eles não queriam perder o pouco que tinham conquistado. Adquirir experiência em batalha era primordial para continuarem vencendo. Uma nova estratégia foi agregada. Os 5 irmãos começaram a cercar leões nômades para treinar com eles. Mas eles não os atacavam em conjunto. Muito pelo contrário, o grupo impedia que o leão nômade fugisse e apenas assistia enquanto um jockey sozinho acabava com ele. Assim, eles treinaram seus golpes de forma individual, desenvolvendo assim as suas habilidades. Pouco tempo depois, eles atacaram os 2 reis de Nuatan-Hi Pride, e graças ao treino foi uma luta muito rápida e fácil. Os jocks eram reis de 2 bandos agora, e estavam preparados para enfrentar qualquer adversário que surgisse. Fortes e estratégicos, esses leões não ostentavam apenas um físico invejável, mas uma capacidade de raciocínio fenomenal para esses felinos. Rapidamente, eles atacaram o terceiro bando de sua área, aquele que possuía 3 reis. Essa luta fez dos jocks ainda mais confiantes, pois tudo ocorreu conforme planejado, e agora os leões tinham 3 bandos sob seu domínio. Apesar de dominantes, os jocks dividiam a coroa de forma igualitária, e se a união entre eles permanecesse, sua força seria como uma torre inabalável. Mas os rivais observavam tudo de longe. Os 4 reis cubs estavam no trono há 2 anos, derrotando qualquer um que os desafiava. Mas com a ascensão relativamente rápida dos jocks, eles sentiram que o círculo estava se fechando e pela primeira vez perceberam uma real ameaça se aproximando. Mais do que nunca, os cubs estavam em alerta e começaram a observar os jocks à procura de um ponto fraco, afinal eles não esperariam que os seus rivais os atacassem, planejavam atacar primeiro. Nesse tempo, os jocks reuniram as leoas dos bandos, pois eles não gostavam de se dividir em rondas para monitoria. Sua maior força estava em sua união. Com todas as leoas juntas, os leões não iriam precisar fazer turnos de proteção entre os bandos conquistados, mantendo a formação poderosa de 5 leões. Os primeiros descendentes dos jocks nasceram, e com isso os leões não poderiam atacar os cubs. Eles precisavam proteger seus filhotes por mais alguns meses. Não estavam dispostos a colocar tudo a perder, ao menos não ainda. Nesse tempo, um dos jocks, o mais jovem entre eles, ficou obcecado pelas leoas dos cubs, e ele se ausentava de seus irmãos para observar as leoas do bando rival enquanto elas caçavam. Quando sua ausência era notada, os irmãos se encarregavam de trazê-lo de volta e pareciam o advertir que o tempo de possuir aquelas leoas ainda não tinha chegado. Isso era um movimento perigoso demais para felinos que estavam com muitos filhotes para proteger. Mas a imprudência da juventude fez com que o mais jovem jockey continuasse fugindo para observar as leoas. E os rivais cubs logo perceberam o elo fraco e souberam que ele seria a porta para a ruína dos jocks. Para deixar as coisas ainda mais tensas, as leoas dos cubs entraram no cio, e o cheiro embriagante de acasalamento, somado à obsessão de observá-las, foram o bastante para impedir que o mais jovem dos jocks não levasse em consideração o perigo que ele enfrentaria ao se aproximar das rainhas dos cubs. Enquanto uma das rainhas bebia água no rio, o jovem jockey se aproximou, conquistando toda a atenção do seu objeto de desejo. O leão traiu seus irmãos, pois não esperou o momento correto para estar dentro das demarcações do território dos seus rivais e colheu as consequências do seu ato inconsequente.
Os Cubs observaram ao longe e sua rainha foi apenas uma isca para eles se aproximarem e executarem o jovem Jock, deixando seu corpo estirado próximo ao leito do rio. Não satisfeitos, os Cubs urinaram em todo o local, pois queriam ter certeza de que quando os Jocks encontrassem o irmão abatido, eles soubessem quem era o autor daquele crime. Poucas horas depois, o bilhete sangrento foi lido pelos Jocks, e agora uma única coisa importava para eles: vingança. Para isso, as terras de Kruger presenciaram uma guerra entre coalizões de leões que duraria semanas. Vidas inocentes estariam em xeque, os bandos conquistados poderiam perder seus reis e a força bruta felina seria levada ao limite. Quando os Jocks perceberam que perderam um de seus integrantes, uma importante reviravolta aconteceu. Antes, todas as investidas da coalizão Jock eram pensadas e planejadas, mas agora, com o luto gritando em seus corações, a raiva e sede de vingança os consumiu, e uma verdadeira guerra felina começou a acontecer em terras africanas. Quando os 4 Jocks encontraram o corpo de seu irmão, os rugidos de raiva e frustração ecoaram pela savana. Rugidos esses que também enviavam uma mensagem para os seus rivais, os Cubs. Uma mensagem que a fúria dos Jocks estava a caminho. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Ao invés de observar e planejar cada passo da vingança, os Jocks partiram em direção aos Cubs, correndo agressivamente, prontos para revidar tal audácia. O que eles não contavam era que toda a sua confiança em força e batalha construída até ali não seria o bastante para destronar os Cubs, pois os 4 reis eram igualmente fortes, porém mais experientes. Até aquele momento, os Cubs não tinham perdido nenhuma batalha. Eles eram cerca de 2 anos mais velhos que os Jocks, o que não fazia deles idosos, mas sim leões mais maduros, com mais conhecimento acumulado e mais estratégicos. Os Cubs já estavam à espera, preparados para se defenderem do canhão de brutalidade que estava se aproximando. E a terra foi regada com sangue de leão naquela tarde. Uma luta difícil e perigosa se estendeu por quase 3 horas, até que os Jocks recuaram para se recuperarem de seus ferimentos. Ao voltarem para sua base, conteram sua frustração, entendendo que se queriam ganhar, eles precisavam voltar a centrar a mente e planejar cada passo dali por diante. Mas os Cubs queriam usar o desequilíbrio emocional dos Jocks para vencer, e não esperaram muito tempo para contra-atacar. Apenas 3 dias depois, eles invadiram o território dos Jocks para plantar uma bomba de desgosto e perda. Era dia e o sol estava brilhando no céu, e os leões Jocks se escondiam às sombras da vegetação, dormindo e se recuperando de ferimentos profundos que ainda doíam, pois estavam abertos. Os Cubs também estavam feridos, mas eles não podiam deixar que a poeira baixasse antes de fazer o seu próximo movimento no tabuleiro de xadrez da selva africana. De modo furtivo, que somente um grande predador consegue, os Cubs se aproximaram e viram um pequeno movimento em um arbusto, distante do bando rival. Eram 2 filhotes dos Jocks que estavam explorando o terreno. Em um movimento rápido, os 2 filhotes tiveram suas colunas quebradas e foram abatidos. Da mesma forma que os Cubs fizeram antes, eles repetiram, urinando pelo lugar e mandando um recado direto para os seus adversários. Estamos aqui e queremos lutar. Os corpos foram encontrados pelas leoas que, desorientadas pela perda prematura de 2 dos seus filhotes, correram até os seus reis implorando por consolo.
Os Jocks ainda estavam feridos, mas interromperam seu descanso reparador ao perceberem a inquietação de suas rainhas. Elas os guiaram até o local e o odor do inimigo estava incrustado por todos os lados. Mais uma vez a fúria os consumiu, e mesmo ferido eles avançaram em direção ao território dos Cubs que já estavam à sua espera. Essa luta foi ainda mais difícil, pois aqueles leões ainda não tinham se recuperado para uma nova batalha. Diferente da primeira, essa não durou muito tempo, pois os Jocks se retiraram ou iriam sucumbir ali mesmo. A coalizão Jock estava enfraquecida fisicamente, gravemente ferida e com o orgulho destroçado. Além disso, eles carregavam um luto latente por seu irmão e agora por 2 de seus filhos. A mensagem era clara: ou eles reprimiam os sentimentos de perda e fracasso para planejar friamente a sua vitória, ou eles perderiam suas vidas nas garras dos leões Cubs. Os 4 reis reuniram suas leoas e se afastaram a alguns metros, não abandonando totalmente seu território, mas sim na intenção de garantir a segurança de seus outros filhotes enquanto eles terminavam de curar as feridas. Por nenhum momento os Cubs pensaram em deixá-los em paz, pois, mais uma vez, de forma furtiva e habilidosa, os Cubs conseguiram abater outro filhote que estava desgarrado do bando, e dessa vez, uma pequena fêmea. Mas ao contrário do que eles pensaram, os Jocks não se moveram pelo ímpeto. Eles se mantiveram em seu bando, velando o corpo de sua filha com rugidos altos e raivosos. Os rugidos eram a forma que os Jocks encontraram de extravasar sua ira e conseguir conter a vontade avassaladora de atacar seus inimigos. Os reis sabiam que se enfrentassem uma batalha naquela condição física, eles não resistiriam e, por mais difícil que fosse, precisavam permanecer ali por mais um tempo. Os Cubs esperaram, mas ninguém apareceu dessa vez. E agora eles precisavam provocá-los de uma forma mais ousada. Por dias, os Cubs observaram até encontrarem uma brecha para atacar novamente. A vítima não foi um filhote, sim uma das rainhas, que retornava de uma caçada com suas irmãs e foi surpreendida pelos Cubs com um ataque rápido e fatal. As feridas dos Jocks já tinham se curado, porém, se mais uma vez eles fossem até os Cubs sem planejamento, a luta acabaria empatada novamente. Então os leões mudaram a tática. Eles começaram a ficar mais ativos durante o dia, e quando os Cubs invadiam seu território para encontrar seu próximo alvo, eles davam de cara com os 4 Jocks em posição de defesa. A intimidação foi uma tática que deu certo e os Cubs pararam de vir, acreditando que os Jocks dariam essa luta por encerrada. Mas os reinos estavam em guerra e eles não iriam parar até que um dos tronos fosse totalmente destruído. Os papéis se inverteram e quem começou a invadir o território à procura de vítimas foram os Jocks. Em sua segunda invasão, eles encontraram um dos Cubs sozinho, com uma leoa, e a vingança foi degustada pelos reis Jocks, pois eles abateram um dos Cubs e o devoraram. Pouparam a leoa, não por misericórdia, mas sim por saber que em algum momento ela pertenceria a eles. Aquelas leoas eram as mais imponentes e por isso não poderiam ser desperdiçadas. Ao invés dos Jocks retornarem para suas terras, eles permaneceram ali, escondidos, observando o que restou do corpo do Cub abatido ser descoberto pelos demais. E dessa vez o fator surpresa era a arma mais forte que eles usariam para vencer a batalha. E assim foi feito. No momento em que os 3 Cubs restantes se reuniram ao redor do corpo do seu falecido irmão, foi a hora da investida final. Com uma força atômica de brutalidade e fúria, os Jocks saíram do meio dos arbustos sem dar tempo aos Cubs pensarem direito no que estava se desenrolando bem na frente dos seus olhos. Golpes massivos e mordidas certeiras eram a forma dos Jocks colocarem para fora todo o luto reprimido e vencerem uma guerra que já se estendia por semanas. A coalizão Jock triunfou, arrebanhando para si um novo bando e se tornando leões altamente especialistas em táticas de combate, os reis que venceram a Guerra de Kruger.
Eles continuaram reinando e seu último registro de vida foi feito em julho de 2023, onde a equipe que os estuda foi até o local que o chip de rastreio indicava e averigou que os reis com quase 14 anos na época continuavam se reproduzindo e desfrutando de tudo que a savana africana lhes oferecia. Se você tem mais alguma informação sobre eles, por favor nos conte nos comentários. Deixe seu like e se inscreva, é de graça e ainda nos ajuda muito. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Obrigado por assistir, fui!